Olá, Fênix, tudo bem com vocês? E vamos para as energias do signo de Capricórnio. Lembrando, é uma leitura geral, pegue aquilo que faça sentido no seu momento. Mas, como eu sempre digo, tem uma mensagem aqui para vocês. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, Capricorniano. Deixe a sua mensagem, deixe seu like e vamos ver o que a espiritualidade traz de mensagem para vocês. E olha só, o Capricorniano já vendo aqui, a mensagem já vem falando do Capricorniano ter que mudar a perspectiva de visão de vocês. Vocês fazendo uma mudança com relação a vocês, tendo a percepção, principalmente, da onde o Capricorniano às vezes se coloca de uma forma negativa. Mude sim, Capricorniano, às vezes de atitude, forma de pensamento, ponto de vista, inclusive a forma de perspectiva de que você tem com relação ao outro e também com relação a si mesmo. Tentar analisar o que, às vezes, o seu próprio... Eu sei que é difícil de avaliar o que o subconsciente, mas avalie a sua forma de pensamento ou inclusive as suas próprias atitudes, que você vai conseguir ter consciência daquilo que o seu subconsciente está tentando te alertar, de certa forma. Busque ter discernimento com relação às coisas que a vida está trazendo para você, além daquilo que os seus próprios olhos da matéria conseguem ver. Por isso que eu falo de você tentar acessar o seu subconsciente. Busque olhar o que a vida, as formas de atitude, estar atento ao que está acontecendo, inclusive ao seu redor, inclusive aqui no seu coração. A outra energia é a energia que fala sobre a luz. Então assim, entendi. Perceba uma coisa, Capricorniano. Acenda uma luz dentro de um quarto escuro. Perceba que você tem uma luz dentro de você. Talvez o seu subconsciente esteja tentando te alertar sobre algumas situações, mas o movimento de estar muito para fora, você acaba perdendo de realmente ver o que a vida tenta te mostrar, a questão da sua própria luz. Você se invadindo de muito medo, inclusive de algumas situações de raiva, manifestações, ou você permitindo que essas energias adentrem dentro de você, e você, Capricorniano, aqui, se perdendo da sua própria essência. E, inclusive, essa energia de luz, ela realmente fala, Capricorniano, além de vocês acenderem isso ou verem dentro de vocês, porque parece que você está o tempo todo jogando para dentro de você, não é para dentro de você, é como se o Capricorniano aqui não conseguisse ver o seu próprio brilho, o seu próprio sucesso, de validar realmente quem vocês são. Vocês estão dando assim... vocês estão dando mais atenção para o negativo do que para o positivo. Mude a forma de visão com relação às perspectivas, até com relação ao dentro do trabalho. Será que o Capricorniano aqui consegue ver o destaque dele dentro de um relacionamento? Vamos ver com o tarô. Clarifica, tarô, por favor, signo de Capricórnio, 3 energias. Pagem de espadas, 3 de copas, 5 de ouros. Posso estar falando que um Capricorniano fica olhando... não é que vocês ficam olhando para a vida dos outros. Vocês sentem alegria, satisfação, mas perceba que parece que vocês... inclusive dá força para os outros. Vocês compartilham ideias, sabe? Compartilham ideias, mas ao compartilhar você dá para os outros e aí se coloca na ansiedade, porque parece que vocês se colocam de uma forma
de certa forma, se sentem fracassados. Que você teve a ideia, o outro foi lá e dentro do trabalho, tá? É a forma como eu tô vendo aqui. Aí o outro consegue o status dele e a sua luz se apaga. Mas percebe que às vezes você coloca para fora as suas ideias e dá para outras pessoas, em vez de utilizar isso para si mesmo. Posso também falar que o capricorniano aqui, por muitas vezes, acabam se lamentando, exatamente isso. Se lamentando de que forma? Porque vocês, em certas situações, acabam se isolando. Se isola por conta da dificuldade da comunicação, mas uma comunicação que seja importante para vocês. E aí vocês se colocam em ansiedade. Inclusive, pode vir notícias aqui de algo que vocês queriam tanto ter de realização, só que tudo depende de como vocês visualizarem as situações. Vem mudanças positivas desde que você mude a forma, mude a perspectiva e entenda o seu próprio valor. Fundo do deck, Rainha de Paus, 4 de Paus e a carta do Diabo. Será que o capricorniano aqui entende realmente que vocês têm o controle da própria vida, que vocês têm essa luz, que vocês têm base e têm estrutura? Mas o que está acontecendo? Em vez, vocês às vezes se colocam de forma, se aprisionam em certas situações. Não sei se é se aprisionando com relação a se apegando a alguma situação dentro do trabalho, ou de repente numa forma de estrutura que de repente não está fazendo mais sentido para vocês. Ou até a forma que vocês não validam a sua própria autoestima. Vocês exigem, eu vejo vocês exigindo demais. Busque sim ter foco, determinação para aquilo que vocês querem e validem quem vocês são. Coloquem sim em evidência, mas as suas ideias servem para você. Não permita se sentir, talvez na verdade às vezes as outras pessoas nem fizeram, mas você permitiu estas situações para si mesmo. E aí acabam entrando em descontrole, irritabilidade. Inclusive, saia de certos tipos de escuridão. Aceite suas limitações, inclusive, capricorniano. Aceite na situação que você, às vezes, se coloca. Inclusive, cuidado com paixões muito... paixões repentinas aí. Ok? Vamos lá. Capricórnio, mais 3 energias. Já veio todas. Vamos lá, Rainha de Paus, novamente. Percebe, muitas pessoas que às vezes vocês ficam dando ouvidos. Posso estar falando também de Áries, Leão, Sagitário. Existem sim grupos de pessoas ao qual você possa confiar, que traz para você realmente esse posicionamento de vocês acreditarem, de vocês se colocarem de uma forma que vocês têm realmente o controle da própria vida. O problema às vezes aqui acontece que às vezes vocês essa questão de escassez, principalmente a questão financeira, tá, capricorniano? Olhem para si, busque sim a sua intuição, busque ter um conhecimento profundo. Será que vocês não estão se preocupando em excesso, às vezes até com uma forma como os outros falam para vocês? E acabam deixando vocês desorientados e amedrontados sobre alguma situação? Não permita se colocar exatamente num lugar que não é seu. Inclusive, aqui também eu posso falar de um capricorniano que tem medo o tempo todo de ser traído, porque as pessoas, entendeu? Se pondo, inclusive, por muitas vezes insônia por excesso de preocupação. 9 de ouros, As de Paus e 2 de ouros.
A vida fala para vocês têm sucesso, reconheça a si próprio. A parte financeira está maravilhosa, a vida está te trazendo novos projetos, a vida está te trazendo a oportunidade de um novo emprego. Agora tudo depende de como você está equilibrando a balança da vida. Por um lado, olhando para a situação como uma forma de se aprisionar, ou mentindo para si próprio, ou mentindo para outras pessoas e não se concentrando naquilo que é importante na vida de vocês. A vida fala, olha, tentar ficar como um polvo querendo resolver tudo ao mesmo tempo, desculpa, Capricorniano, isso não vai dar certo. Inclusive, procure observar mesmo ao seu redor, realmente quem é bom para você e quem é tóxico para você, ok? A vida te fala, tem caminhos abertos para você sair até da visão como você tem da vida do outro ou da sua própria vida. Capricórnio, mensagem final, e já veio. Aprenda a dizer não. Tudo depende de como você vai ver isso. Percebe, Capricorniano, a vida voltando a falar para você, olha, faça reflexão, pare de ficar se enganando sobre situações, inclusive se ludibriando pelo que é externo. Desculpa. Se ludibriando pelo que é externo, inclusive aprenda a dizer não para as pessoas. Ok? Aprendendo a escolher o que é melhor para você. Por muitas vezes você faz escolhas na sua vida, Capricorniano, olhando para o outro e esquecendo de si próprio. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.